Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal, meu nome é Arthur Taube, eu falo sobre definição corporal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a creatina e os benefícios dela para hipertrofia e composição corporal e a relação dela com a definição. Então, bora lá! A creatina é um dos suplementos mais bem estudados pela ciência. Deve ter mais de 700 artigos falando sobre a creatina. E a minha ideia aqui não é de forma alguma esgotar esse assunto. Então, eu vou meter a esses seguintes pontos aqui. A gente vai falar sobre o que é a creatina, por que usar a creatina, quais os benefícios dela tanto para performance quanto para composição corporal, como escolher uma creatina e como tomar. Além das questões mais frequentes que normalmente são perguntadas pelas pessoas aí sobre a creatina. E a ideia de falar pela primeira vez nesse canal aqui sobre suplementos é que quando eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram com um assunto sobre suplementos, mais da metade das perguntas foram sobre creatina. Então, vamos começar pelo que é a creatina. E a minha resposta mais raiz, aquela que a maioria das pessoas está querendo realmente escutar, é que a creatina é um suplemento ergogênico, um dos suplementos mais bem estudados pela ciência, e também um dos suplementos mais populares entre os praticantes de musculação. Ela provavelmente é o suplemento que mais consistentemente tem mostrado resultados positivos nas pesquisas científicas. Tanto que o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, num artigo de revisão de 2017, aponta que a creatina monoidrato é o suplemento nutricional ergogênico mais efetivo atualmente disponível para atletas no aumento da capacidade de se exercitar em alta intensidade e no aumento da massa magra durante o treinamento. Ela também é um dos poucos recursos ergogênicos, tirando esteroides anabolizantes e outras drogas não permitidas, que realmente funciona. Recursos ergogênicos aqui como sendo substâncias que aumentam a performance e a massa muscular. Mas a creatina não é só um suplemento. Na verdade, a resposta mais Nutella aqui é que a creatina, na verdade, é um aminoácido. É um peptídeo, na verdade, um aminoácido não proteico, então ela não participa da síntese de proteínas no nosso corpo. E ela é encontrada naturalmente no nosso corpo, principalmente nos nossos músculos. 95% da creatina do nosso corpo fica armazenada nos músculos, com outras quantidades menores sendo armazenadas em outros tecidos, em outros locais. E nos nossos músculos, 2/3 da creatina fica armazenada na forma de creatina fosfato, que é uma molécula de creatina ligada a um grupo fosfato, e o 1/3 restante fica armazenado na forma de creatina livre mesmo. Tá, beleza. Mas como é que ela funciona? Se é que ela funciona? Bom, pela introdução que eu fiz aqui, já deu para ver que ela funciona. Então, calculando por alto essas estimativas aí que eu te dei, uns 63% da creatina total no nosso corpo fica armazenado na forma de fosfocreatina, ou creatina fosfato, nos nossos músculos. Essa creatina fosfato participa do nosso metabolismo energético, doando o grupo fosfato dela para a molécula de ADP, adenosina difosfato, 2 fosfatos. Então, depois dessa doação desse fosfato, o ADP pode se ressintetizar em ATP, adenosina trifosfato, 3 fosfatos, que é uma molécula de alta energia que é usada no nosso corpo para várias funções, inclusive a contração muscular. E por que suplementar a creatina se ela já existe no nosso corpo? Então, mais ou menos metade das nossas necessidades diárias de creatina, que seria entre 1 e 2 gramas, a gente consegue consumir pela dieta. E a gente normalmente gasta 1 a 3 gramas de creatina por dia, dependendo do tamanho da pessoa que a gente está falando. Então, essa outra metade, o nosso corpo vai precisar sintetizar, criar ela, a partir de outros 2 aminoácidos, a arginina e a glicina. E ele vai fazer isso principalmente no fígado e nos rins. Na comida, então, ela é encontrada principalmente na carne vermelha e nos peixes, que são músculos, né? E 95% da creatina fica armazenada nos músculos. Então, sim, vegetarianos e veganos vão ter menores níveis de creatina no geral. E eles podem se beneficiar mais da suplementação, como a gente pode ver na primeira barrinha aqui do nosso gráfico. A propósito, se tu é vegetariano ou vegano e está preocupado se a creatina tem que ser extraída de alimentos de origem animal, na verdade, boa parte da creatina produzida atualmente como suplemento é de forma sintética, juntando esses 2 aminoácidos, arginina e glicina, que podem vir de várias fontes não animais. Mas voltando ao assunto, numa dieta onívora, uma dieta normal, com consumo de alimentos de origem animal, vegetal, nossos estoques musculares de creatina costumam ficar de 60% a 80% saturados, cheios de creatina. Só que para conseguir 5 gramas de creatina pela dieta, que normalmente é a quantidade suplementada, como a gente vai falar mais pra frente um pouquinho, a gente teria que comer mais ou menos 1 kg de carne crua todo dia.
Mas, além disso, cozinhar a carne degrada a creatina em creatinina. Então ela não é toda aproveitada pelo nosso corpo. Então, mesmo se tu comesse 1 kg de carne por dia, pesada crua, se tu comesse ela assada ou cozida, isso provavelmente não seria o suficiente. E comer direto a carne crua não é um jeito muito seguro de conseguir a tua creatina, e seria uma dieta bem estranha, por sinal. A maioria das pessoas provavelmente não gostaria nem conseguiria fazer uma dieta assim. Então, a suplementação serve para aumentar esses nossos estoques de creatina na faixa de uns 20 a 40% mais ou menos, como a gente pode ver por essas duas colunas finais do gráfico. E por que ela funciona para performance? Então, como a gente viu, a creatina está ligada ao metabolismo energético da via ATP-CP. Por isso, já foi demonstrado em vários estudos que a suplementação com creatina pode aumentar a performance em atividades com esforços intensos e repetitivos de 10 a 20%. Isso porque o sistema energético do ATP-CP é o mais usado nesse tipo de atividade. Para quem não sabe, não conhece o que é o sistema ATP-CP, ele é a primeira fonte de energia que vai ser usada num esforço intenso quando a gente começa um exercício ou uma atividade física. Então, por exemplo, imagina que eu vou dar um tiro de corrida aqui, começar um sprint aqui. Qualquer um que já testou isso na prática sabe que não vai conseguir manter esse sprint por muito mais de 10 segundos. E isso é porque o sistema ATP-CP é uma fonte bem rápida, mas de curta duração. Então, ele tem uma capacidade limitada de ATP e de creatina fosfato para ir cedendo os fosfatos para o ADP se ressintetizar em ATP. E essa via fornece essa energia rápida, mas que também acaba bem rápido. Então, esse sistema ATP-CP é um sistema energético bem importante para atletas de esportes de alta intensidade ou de contrações máximas ou submáximas. Bom, falando especificamente sobre musculação, então, em termos de peso na barra, uma revisão de 2003 viu que a suplementação de creatina aumenta em mais ou menos 8% a quantidade de peso que tu consegue colocar em determinado exercício, para várias faixas de repetições máximas. Por exemplo, 1 repetição máxima, 3 e 10 repetições máximas. Já em termos de repetições totais, com a mesma quantidade de carga na barra, a creatina aumenta em até 14% a mais a quantidade de repetições que tu consegue realizar para uma mesma carga. Agora, falando sobre a performance do teste de 1 RM, o teste de 1 repetição máxima, no supino, a suplementação com creatina consegue aumentar em mais ou menos 7 kg a tua performance nesse teste. E no agachamento, em mais ou menos 9 a 10 kg. Mas isso é só uma média e a variação pode ser bem grande. Vocês podem ver que a variação está de 3 a 45% para o supino e de 16 a 43% para o agachamento. E esse aumento da performance não é imediato, não é logo que tu começa a tomar creatina, tu já sai levantando 7 kg a mais no supino e 9, 10 kg a mais no agachamento. Isso é o que acontece na média, ao longo de todo o período dos estudos, considerando a média das pessoas. Individualmente, seus resultados podem variar bastante, tipo, sei lá, metade disso, ou nada inclusive, como a gente vai ver que tem pessoas não respondedoras à suplementação com creatina, e inclusive 1,5 vezes, 2 vezes a mais do que isso. E detalhe que esse efeito não é cumulativo, ele não vai aumentando a cada período de suplementação de creatina que tu faz. Senão todo mundo que tomasse creatina ia ser um monstro levantando 500 quilos. Digamos que a maioria dos estudos dura 6 a 12, 18, 24 semanas às vezes. Não é a cada 6 semanas que tu vai ganhar toda essa força. Então, o benefício da suplementação de creatina é um período maior inicial e depois ela vai estabilizando com aqueles ganhos. E esses aumentos na performance também estão ligados a melhoras na composição corporal. E por que ela funciona então para a composição corporal? Então, esse melhor desempenho com a suplementação de creatina nos ajudaria a aguentar um maior trabalho total numa mesma sessão e ao longo de várias sessões de treino, ou seja, um maior volume de treino com maior intensidade, o que resultaria também em maiores ganhos de força, de massa muscular e qualidade do treino, melhorando também mais ainda a performance. Então, em praticantes de musculação, várias pesquisas já mostraram que a creatina realmente pode ajudar a melhorar a composição corporal e aumentar a massa muscular. E os benefícios dela parecem ser principalmente por causa desse aumento de performance. Mas não é só assim que a creatina pode ajudar a aumentar a nossa massa muscular. A creatina também pode aumentar a nossa massa muscular pela volumização celular,
Ou seja, a creatina carrega com ela, cada grama de creatina carrega com ela, junto para dentro dos músculos, mais ou menos 3 gramas de água. É bem semelhante ao que acontece com o glicogênio, que é a forma como nossos músculos guardam a glicose, várias moléculas de glicose juntas, dentro dos nossos músculos, no fígado também, mas principalmente nos músculos. E esse glicogênio também acaba levando mais ou menos 3 gramas de água junto com ele para dentro da célula muscular, o que aumenta a hidratação celular. E algumas pesquisas também já viram que tomar creatina aumenta o diâmetro das fibras musculares, principalmente por causa dessa hidratação. O músculo fica com mais água nas fibras dele e aumenta de tamanho. E tem evidências de que esse aumento no volume leva a uma cascata de sinalização que vai induzir a hipertrofia muscular de verdade, com o aumento das proteínas contráteis no músculo. Como escolher qual creatina comprar? Qual forma você deve comprar? Então, a forma preferencial de tu comprar creatina é na forma sólida, preferencialmente em pó, porque é muito mais fácil de tomar. Mas também tem a opção em cápsulas, que, como a gente vai ver quando a gente falar de dose, às vezes pode ser inviável, principalmente para pessoas que têm problema em engolir comprimido ou não gostam de tomar comprimidos. Mas se para ti faz sentido carregar as cápsulas e tomar do que levar o pó ou o pote de creatina inteiro para algum lugar, por exemplo, então a opção em cápsulas ainda é uma opção viável também. Agora, não vai comprar creatina líquida, porque a creatina em meio líquido ela se degrada em creatinina, principalmente em pHs baixos, mais ácidos e com temperaturas mais altas. O que pode levar algumas pessoas a pensar, então se a creatina se degrada em creatinina em pHs ácidos, isso significa que no nosso estômago ela vai se degradar e não vai chegar eficientemente nos músculos. E aí as pessoas vão começar a procurar uma forma de creatina que consiga driblar esse mecanismo. Mas não, na verdade a própria creatina monoidratada, que é o tipo de creatina mais estudado, mais barato e eficiente, porque tomando creatina monoidratada, teus músculos chegam a 100% de saturação. Então não faria sentido procurar uma outra forma, por exemplo, a creatina alcalina, que teria como propósito não ser degradada no pH do estômago, mas a gente sabe que a creatina monoidratada também é absorvida 100% no nosso corpo, com muito pouca sendo degradada em creatinina. Comparando a creatina monoidrato com outras formas, como nitrato de creatina ou creatina etilester, a creatina monoidratada ainda é igual ou melhor do que essas opções, que normalmente são mais caras, para conseguir a saturação de 100% dos estoques musculares de creatina. E como tomar, então? Existem basicamente 3 formas que eu vou te passar aqui de se tomar creatina. A primeira delas, inclusive provavelmente a mais famosa, que é um método muito usado nas pesquisas científicas, eu logo vou explicar por que isso, é fazer um ciclo de creatina. Esse ciclo tem 3 fases. A primeira fase é a fase de saturação, onde tu tomaria 0,3 gramas de creatina por quilo de peso corporal, 4 vezes ao dia, durante 5 a 7 dias. Depois, tu passaria para uma fase de manutenção, que seria tomando 0,03 gramas de creatina por quilo de peso, durante o resto do período, que normalmente é de 3 a 6 semanas, às vezes um pouco mais. E a última seria a fase de descanso, que também é opcional, já que atualmente é bem aceito que dá para tomar creatina indefinidamente, sem precisar ciclar ela, parar de tomar para voltar. Mas na fase de descanso, tu interromperia o uso da creatina por 1 a 2 semanas mais ou menos, e depois voltaria a fazer a fase de saturação novamente. O segundo método de como tomar creatina é só tomar creatina. Então tu tomaria 0,03 gramas por quilo de peso corporal, todos os dias, indefinidamente. E o terceiro método que eu trago aqui para vocês é o método que eu pessoalmente faço, que é o método ODEI matemática. Tu não calcula nada e tu toma 3 a 5 gramas de creatina, dependendo do teu tamanho, todos os dias, para sempre. Então, pessoas maiores podem tomar 5 gramas de creatina, talvez até um pouquinho mais, e pessoas menores, com menos massa muscular no total, no geral, tomam mais ou menos 3 gramas. E qual seria a diferença entre esses 3 métodos? Bom, a diferença seria principalmente o tempo que leva para saturar os estoques de creatina musculares. Então, para encher esses nossos estoques, fazendo aquele protocolo de saturação, naqueles primeiros 5 a 7 dias, tu chega já a 100% da quantidade de creatina muscular que tu pode ter. Já nos 2 outros métodos, essa saturação demora um pouco mais de tempo e leva na média aí de 3 a 4 semanas para saturar a 100% os estoques de creatina muscular.
No longo prazo, isso acaba sendo irrelevante, já que a gente não vai parar de tomar creatina em nenhum desses métodos. Nem durante o ciclo de creatina a gente precisa interromper o uso por 1 a 2 semanas. Então, o ciclo de creatina acaba sendo um método mais caro, já que tu vai estar tomando uma grande quantidade de creatina logo na primeira semana. Se eu fizer o cálculo para mim aqui, eu teria que tomar 25 gramas de creatina por dia. Eu acabaria aí com um pote de creatina de 150 gramas nos primeiros 6 dias. E eu não iria parar de tomar logo depois. Então eu continuaria comprando creatina para tomar de 5 em 5 gramas no resto do tempo. Para gente que vai tomar creatina indefinidamente, no longo prazo, essa diferença de 3 semanas, de 2, 3 semanas que a gente vai levar para saturar os estoques, não vai fazer diferença. Agora, para um pesquisador que normalmente tem um período curto ali para trabalhar com os participantes da pesquisa dele, que normalmente é umas 6 semanas, ou às vezes eles só testam, eles fazem o protocolo de saturação durante uma semana e já testam a pessoa no fim dessa semana, é um protocolo que talvez faça sentido. Agora, na minha opinião, o custo-benefício para nós, seres humanos médios, não vale a pena. Qual a melhor hora para tomar creatina? Antes do treino? Depois do treino? Em outro horário do dia? Então a gente tem alguns estudos que sugerem que tomar próximo ao horário de treino é um pouquinho melhor. E a gente tem outros estudos que testaram tomar antes ou depois do treino. Então em 2013, um estudo com fisiculturistas testou dar creatina antes, ou logo depois do treino. E eles viram que o grupo que tomou logo depois ganhou 2 vezes mais massa magra. Um outro estudo, de 2014, foi feito com participantes idosos. Eles tomaram creatina por 12 semanas, antes ou depois do treino, e não teve diferença entre os grupos. Um terceiro estudo, de 2015, dos mesmos pesquisadores do estudo anterior, também foi aplicado em idosos, teve duração de 6 meses, e eles também viram que quem tomou creatina depois teve melhores resultados do que os que tomaram creatina antes do treino. E, por fim, uma meta-análise, incluindo incríveis 3 estudos, esses 3 que eu acabei de citar, também chegou à conclusão de que tomar creatina depois do treino pode oferecer uma pequena vantagem. E tomar creatina sozinha ou junto com uma refeição, o que seria melhor? Então eu trouxe um parágrafo aqui de uma revisão, que é o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que diz o seguinte: tomar creatina junto com carboidratos ou com proteínas parece aumentar a eficiência da saturação de creatina nos nossos estoques. Mas os efeitos disso na performance podem não ser melhores do que usar a creatina sozinho. No fim, não existe uma hora ruim para tomar creatina. Se tu consegue tomar depois do treino, junto com uma refeição, ou então as duas coisas, junto com uma refeição pós-treino, talvez seja um pouco melhor. Mas a diferença provavelmente vai ser marginal e é melhor tomar em qualquer hora que não seja a hora perfeita do que deixar de tomar. Tá, e eu preciso tomar todos os dias ou só nos dias de treino? Então, como a creatina funciona por saturação, tu vai tomando ela diariamente e para sempre, indefinidamente, como a gente já falou nos protocolos de suplementação na sessão anterior. E vamos agora então para as dúvidas mais frequentes sobre creatina. Então, tomar creatina é para todo mundo? Bom, nem todo mundo vai se beneficiar da suplementação de creatina. Tem certas pessoas que são resistentes aos efeitos da suplementação. A ciência chama essas pessoas de não respondedores. Ou seja, o conteúdo de creatina muscular delas se altera pouco ou muito pouco com a suplementação. Os estudos que analisaram isso chegaram ao número de que mais ou menos 20 a 30% das pessoas seriam não respondedoras. Da mesma forma, só cerca de 30% das pessoas seriam consideradas respondedoras. A maioria ficaria num limbo ali chamado quase respondedores. Mais ou menos 40% das pessoas ficaria nesse meio termo, que aumentariam os estoques de creatina com a suplementação, mas não tanto quanto os respondedores puros. No geral, esses respondedores têm um menor nível de creatina total inicial no músculo, que é um provável motivo para eles se beneficiarem mais da suplementação. Eles também têm maiores quantidades de fibras tipo 2, que são aquelas de contração rápida e com maior potencial de hipertrofia, de crescimento. E eles também tendem a ter maior massa muscular, maior espessura muscular, músculos maiores. Eles também tendem a ser mais jovens. Já os não respondedores são o contrário disso. Eles tendem a ter menor espessura muscular, menos fibras tipo 2 e maior concentração de creatina muscular inicial. Agora, se tu te encaixa num grupo de não respondedor, tu pode encarar isso pelo lado positivo. Isso significa que tu tem um estoque ilimitado de fábrica para o resto da vida de creatina.
Ainda assim, talvez isso não signifique que tu não vai te beneficiar da suplementação de creatina para fins não ergogênicos, não associados à performance e ao aumento da musculatura e da força. Porque a creatina tem diversos outros benefícios, neurológicos e de prevenção de lesões e outras doenças, que a gente não vai falar aqui hoje, porque não é a ideia desse vídeo, mas que também talvez possam beneficiar essas pessoas que não são respondedoras. E creatina é seguro? Ela pode fazer mal? A posição da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva é de que a creatina é um suplemento extremamente seguro. Uma meta-análise de 2019 viu que a creatina não foi associada com problemas renais, mesmo usada em longo prazo. Outra meta-análise de 2020 viu que a creatina não oferece risco para as mulheres. Um estudo de longo prazo com pacientes idosos e com Parkinson também viu que tomar 4 gramas de creatina por dia durante 5 anos não ofereceu nenhum risco e não afetou a função renal deles. Inclusive, pacientes com doenças neurodegenerativas e com deficiências na síntese de creatina, que tomam quantidades bem maiores de creatina por dia, tomaram até 30 gramas de creatina por 5 anos e não tiveram nenhum problema renal. Vários estudos bem controlados também já refutaram a hipótese de que a creatina poderia aumentar lesões musculoesqueléticas e casos de desidratação, cãibras ou lesões nos rins e no fígado. E, inclusive, casos de sintomas gastrointestinais, que, se por acaso acontecerem, normalmente pode ser porque a pessoa não está tomando água suficiente. Então, se for tomar creatina, melhor tomar ela com bastante água. O único efeito colateral que tem consistentemente sido demonstrado é o ganho de peso. Ah, é? Então quer dizer que creatina engorda? Na verdade, não. Na verdade, boa parte desse ganho de peso é ligado àquela água que a gente já falou que a creatina leva para dentro dos músculos com ela. Aí tu pode escutar eu falando sobre o aumento da água e pensar que a creatina causa retenção hídrica, vai te deixar inchada e atrapalhar tua definição muscular. Mas na verdade não. Um estudo recente demonstrou que esse aumento de água é intracelular, é dentro dos músculos, o que é até bom, porque aumenta o volume deles. E não água extracelular, fora dos músculos, que poderia ficar entre tua pele e causar essa retenção hídrica, deixar inchada. Mas não é isso que acontece com a suplementação de creatina. Outra pergunta frequente, então, é se precisa ciclar a creatina. E como a creatina é uma substância naturalmente presente no nosso corpo, não tem por que ciclar, deixar de tomar a creatina. Ao contrário também dos hormônios, quando a gente usa hormônios, eles são presentes no nosso corpo, mas o uso deles causa supressão da nossa produção natural dos hormônios. No caso da creatina, isso não acontece. E se tu parar de tomar creatina, ela vai voltar aos níveis normais e não vai baixar mais do que isso. Tá, mas o que eu faço se eu esquecer de tomar? Bom, se tu esquecer de tomar um dia, tu continua tomando no outro dia, não precisa repor a dose esquecida, porque, na verdade, a creatina demora tanto tempo para diminuir os estoques quanto ela leva para aumentar. Então, em menos de 4 a 6 semanas, tu não vai voltar a ficar com aqueles 60% a 80% que a gente já viu que seriam os estoques iniciais obtidos pela dieta e pela síntese de creatina naturalmente pelo nosso corpo. Mesmo se tu esquecer de levar teu pote de creatina para as férias e passar 1 ou 2 semanas sem tomar. E a última pergunta então de hoje, que costuma também ser bem frequente, que é: cafeína ou café corta o efeito da creatina? E essa ideia surgiu lá atrás num estudo de 1996 de Vanderberg e colegas, que eles viram que a produção de força aumentou de 10 a 23% suplementando creatina separadamente. Mas suplementando cafeína junto com creatina, essa força não aumentou. Teve o mesmo efeito de não tomar nada. Aí eles sugeriram que esse efeito ergogênico da creatina era completamente eliminado com a suplementação conjunta de cafeína. Então surgiu essa ideia de que o café corta o efeito da creatina. Então, um estudo de 2002 veio e encontrou o contrário, que na verdade um protocolo de saturação de creatina com a suplementação de cafeína no dia de um teste submáximo, a 125% do VO2 máximo na esteira, até a exaustão, aumentou o tempo total do teste, comparado com o placebo. Aí, um estudo de 2011 também viu que a suplementação de creatina em conjunto com a cafeína aumentou o tempo até a exaustão num teste de esforço incremental na bicicleta ergométrica. Depois, um terceiro estudo, também em 2011, viu que a suplementação de creatina e cafeína junto levou a um maior aumento na potência máxima num teste de sprint de 10 segundos intercalado com um intervalo de 60 segundos repetidos na bicicleta ergométrica. E eles sugeriram que os efeitos da creatina e da cafeína são sinergísticos. Eles aumentam um ao outro, já que eles foram melhores do que a creatina sozinha,
na verdade com placebo. Tá, o primeiro estudo foi com exercícios de força. Esses 3 outros estudos foram com exercícios aeróbicos ou HIIT. Então a gente não tem exatamente como comparar bananas com maçãs. Mas aí a gente tem um 4º estudo que tentou comparar exatamente isso. Eles testaram a suplementação de creatina junto com café ou com cafeína, num teste de 1 RM, num teste de repetições máximas a 80% de 1 RM e num teste de sprints repetidos. Então eles quiseram ver tudo ao mesmo tempo. E o que eles viram foi que não teve nenhuma diferença entre tomar creatina sozinha, creatina com café ou com cafeína e não tomar nada. Então, a gente não pode dizer que o café corta o efeito da creatina, mas a gente também não pode dizer que a cafeína tem um efeito sinergístico com a creatina. Então, o atual estado da ciência é que a gente não sabe exatamente como é que a cafeína e a creatina interagem. É possível que eles tenham um efeito sinergístico e dificilmente eles vão ter um efeito que anula um ou outro. Então, se tu vai querer tomar creatina ou não, é uma decisão pessoal tua. Se tu não tem segurança para decidir se tu vai tomar ou quanto tu vai tomar, então consulta teu médico ou teu nutricionista e conversa com ele sobre esse assunto. Agora, com o básico que eu te dei aqui, tu pelo menos já pode tomar uma decisão informada sobre se creatina pode valer a pena para ti ou não. Então já aproveita para clicar em se inscrever no canal, curtir esse vídeo e mais aquelas coisas que os youtubers falam aí. E me segue também nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu posto conteúdo todos os dias, respondo as caixinhas de perguntas, inclusive foi o que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Bom, então é isso, nosso assunto sobre creatina por hoje era só. Tem várias coisas que eu não cobri sobre creatina aqui, que a gente vai ter que deixar para um próximo vídeo. E era isso, um abraço e até mais.